Sejam bem-vindos a esse bate-papo sobre três suplementos que a doTERRA lançou recentemente, que assim está revolucionando a minha casa, o meu corpo e a minha vida. Queria muito compartilhar eles com vocês. Estava ansiosa por essa aula. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqui, né, alguns dos nossos cuidados básicos com a vida. A gente sempre fala de, eu tô com dor de cabeça, eu tô com um problema na pele, meu cabelo tá caindo, tô com um problema no estômago, mas a gente, ficando no sintoma, a gente não vai na causa raiz. A doTERRA reforça muito a necessidade da gente reavaliar essa estrutura de bem-estar. E se a gente olhar nessa estrutura, a base dessa estrutura é uma alimentação saudável. É uma alimentação, digestão, absorção, nutrição e eliminação. Então, toda essa parte é a fundação, e quando isso não está bem, não tem como a minha pele, meu cabelo, minha dor de cabeça, meu estômago, o que seja, não tem como essas coisas estarem bem. Então, hoje a gente vai reavaliar essas questões da alimentação e ver o que tem disponível, né? Como é que está o nosso dia a dia, né? Como é que está o seu dia a dia? Quero pedir para que você faça essa autoavaliação. Você está cansada, sem energia, sente falta de saúde em qualquer aspecto, cabelo, como está sua unha, problemas na boca, na pele, na língua, como está aí a questão da menstruação, caso seja uma do sexo feminino, como está o crescimento, a questão da anemia, concentração, dores nas juntas, digestão, estufamento, irritabilidade, ansiedade, problemas emocionais e mentais, compulsão alimentar. Gente, eu falo com pessoas e eu vou falar, nem falar das pessoas, eu vou falar de mim, tá? Essa lista aqui, se deixar, eu checo vários itens aqui. Até final do ano passado, que eu estava tentando entender onde meu corpo estava com a mudança com a introdução possível pré-menopausa, eu senti vários itens aqui, né? E com a frequência que eu falo com as pessoas, essa lista é muito comum, entre outros assuntos, né? Então, se o nosso dia a dia, se você tem um desses itens, você tem que reavaliar a sua alimentação. Por quê? Porque hoje a gente vive na correria, né? Quantos de vocês param, tomam um café da manhã rico, senta na mesa para o almoço, senta à noite para um jantar, tem a qualidade ali, a questão de tirar questões de itens que intoxicam ou que ferem o nosso organismo, né? Ou não, tá na pegada do dia a dia. Vamos lá pegar uma comida rápida, que geralmente ou é empacotado do supermercado. Independente, né? Se você faz esses três itens, né? Eu como direitinho, falo lá, ótimo, mas a qualidade dos nossos alimentos não é a mesma de 20, 30, 40 anos atrás, né? Com a quantidade de pesticida, com a falta de qualidade do solo que a gente tem hoje em dia, a mutação genética dos alimentos para que né, rendam mais, cresçam mais. Com tudo isso, há uma perda de 50% da qualidade dos alimentos. Isso foi pesquisa que eu peguei, tá? Pesquisa médica. A suplementação não são biodisponíveis. Muito, a gente, eu vou pegar esse suplemento aqui no supermercado, o cachorro latindo. É, Reavaliem muito bem a qualidade do suplemento que você está comprando. Não é só preço, né? Existe um estudo que diz que, em média, 80% daquilo que a gente ingere de suplementação, de cápsula, é eliminado pelo xixi e cocô, vai embora, gente. Ele não é absorvido. Aí a gente olha no rótulo, né, e fala: Nossa, eu estou tomando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quanto disso é biodisponível?
Existe o processo natural do corpo mesmo, né, de envelhecimento, que todos nós estamos envelhecendo, não tem como. Falta de exercício, horário de sono adequado e um estilo de vida estressante. Então, tudo isso afeta aquela base da alimentação, da nutrição, da absorção e da eliminação. Bom, falando um pouquinho aqui dos nossos suplementos que a gente tem disponível hoje em dia, os suplementos não são regulamentados pelo FDA, tá? A gente está falando dos Estados Unidos, de uma forma geral. Por isso é que eles não são regulamentados como um remédio, né? Então não é tão restrito assim, não é tão os órgãos regulamentadores não ficam tão em cima. Alguns suplementos contêm substâncias, inclusive nocivas, como esteroide ou drogas. E aí você tem que ficar bem em cima do que está descrito, né? No seu suplemento. Só porque um suplemento é rotulado como natural, não significa que ele seja seguro, tá? Por exemplo, ele pode ser natural, mas ele pode estar contaminado, ele pode estar ah, adições ali para encher, né, aquela cápsula. A melhor maneira de você garantir a qualidade de um produto é procurar um que tenha sido testado por uma empresa terceirizada, tá? E aqui no canto superior eu pus ah, os rótulozinhos, né, que são incluídos ou na etiqueta ou no site dizendo que são três ali, o FDA, o SP, NSF, NSF, desculpa, que são órgãos ali que regulamentam e que observam os suplementos que a gente usa. Bom, vou falar aqui da Doterra um pouquinho, que é um diferencial que a gente tem que levar em consideração. A Doterra, ela, da mesma forma que existe a qualidade do óleo essencial, né, que ela olha toda a cadeia para garantir que é uma matéria-prima bem feita, bem acolhida, bem recolhida, bem processada, bem transportada. Da mesma forma, é assim com os suplementos. Além disso, né, existe todo um processo de elaboração que você tem que incluir aí tecnologias para garantir a otimização dos recursos e a entrega e a biodisponibilidade para o corpo, para que o corpo absorva, né? Então, a biodisponibilidade é um termo que tá sendo falado com mais frequência. Então, é a quantidade de um composto específico ingerido que seu corpo é capaz de reconhecer, absorver e utilizar. Então, como é que é feito isso? Geralmente eles combinam ingredientes para que um ingrediente seja melhor absorvido. Por exemplo, o colágeno. O colágeno ele é melhor utilizado pelo corpo na presença da vitamina C. Então, essas misturas, esses estudos, tecnologias, por exemplo, de dupla encapsulação, que a gente vai ver aqui, são coisas importantes para que o seu suplemento seja melhor utilizado. Bom, vamos falar um pouquinho do VMG. O que que é o VMG e por que falar do VMG? Bom, a gente está falando lá que a nossa nutrição é falha, né? Que por causa do nosso dia a dia, a qualidade do solo, a qualidade daquilo que a gente recebe não é tão boa. Então, o que é o VMG? O VMG foi lançado recentemente pela Doterra. E ele é um sachêzinho e ele tem um pó dentro. Eu vou mostrar um vídeo para que vocês vejam o que é. Mas dentro desse sachê tem esses três produtos que a Doterra vendia até ela lançar o VMG, que é os greens. Os greens tem vários aí, a parte de verdura, de legumes. Vou fechar a porta aqui, gente. De verduras, legumes, toda a parte de verdes, né, que é tão mal
que não dá presente na nossa mesa com tanta frequência, né? Também está incluso o VM, que eram as vitaminas e minerais, e o CRS, que eram antioxidantes, que são antioxidantes. Esses itens, o VM e o CRS estão à venda, mas eles vão ser canibalizados pelo VMG logo, logo. Mas sem dúvida nenhuma, VMG é 35 milhões de vezes melhor. Ele é uma delícia de usar, em primeiro lugar. É a minha primeira água do dia. Eu misturo com água e faço ingestão daquela água no dia. Não tem aquelas 10 mil cápsulas para ingerir, é um sachê por dia. E olha só, ele é de whole food mesmo, ou seja, matéria-prima, planta de verdade, não é feito em laboratório. 90 ingredientes de alta qualidade, incluindo vitaminas, minerais, frutas, vegetais, enzimas digestivas, probióticos e óleo essencial. Então, quer dizer, é um lançamento que a Doterra fez que tá assim, tendo uma super boa repercussão no mercado. E vale dizer, né? Vale dizer que dentro desse VMG existem 5 misturas que eles chamam de Powerful Super Blends. E o que que é isso aí? Lembra da biodisponibilidade que a gente falou lá atrás, que você mistura as coisas para que ela tenha melhor absorção? Então vamos lá, mistura nutricional inclui vitaminas, minerais e cofatores botânicos de planta de verdade. Essa mistura de superalimentos, que é os fitonutrientes e o antioxidante, vitaminas, minerais e outros nutrientes, olha a caixinha de baixo, do lado esquerdo. Além disso, os alimentos de origem vegetal, em particular, são ricos em antioxidantes e fitoquímicos, duas classes de compostos que estão associados a benefícios como a redução de inflamação e proteção contra a doença crônica. Então, tendo esses itens adicionados, não é simplesmente eu ter uma nutrição melhor. Olha só, eu estou combatendo inflamação, combatendo doenças crônicas através dessa suplementação. Suporte celular, ele tem, ah, ele fornece, né, esse apoio à saúde a nível celular. A biotransformação, eu queria clicar, vamos ver se eu consigo clicar nesse. Vocês conseguem ver minha tela? Acredito que sim. Eu queria mostrar aqui para vocês, né, enquanto a gente lê. Ó, blend nutricional. Lembra que a gente estava lendo sobre o blend nutricional? Olha o que que tem aqui, que faz parte desse blend nutricional. A guava, holy basil, moringa, lemon, amla. Vamos voltar lá no nosso mistura superalimentos. Vamos aqui na mistura. Superfood blend. O que que tem nesse Superfood Blend? Barley grass, espirulina. Aí tem uns nomes muito loucos aqui, que aí se você for olhar item por item, cranberry, apple, strawberry fruit, dark sweet cherry, cada um desses itens são os itens que ajudam aí no que fazem parte dos fitonutrientes e antioxidantes. Se você é curioso aí, pega essa lista no site da Doterra e entra em um e um, põe no Google. Qual é o benefício do elderberry? Qual é o benefício do raspberry? Qual é o benefício da acerola, açaí, kale, celery, green cabbage, espinafre? Gente, quando é que a gente come tudo isso num dia? Olha aqui que a gente estava falando da mistura de apoio celular. Brócolis, coenzima Q10, maçã, romã, cúrcuma, gengibre. Eu não como gengibre nem todo mês, para falar bem a verdade. Açafrão nem tá na minha lista de sonho de supermercado. Não tenho, eu não como isso todo mês, nem todo ano. Mistura biotransformação, mistura de reforço de biodisponibilidade. Olha aqui, reforço de biodisponibilidade.
que vai ter? Gengibre, lavanda, lemongrass, peppermint, gum, acácia, gum. Gente, eu não sei de onde tirar. Como é que... Lactobacilos, que são os probióticos. Então, olha a riqueza dos itens que tem nesse suplemento. Agora você me fala se a gente tiver que fazer a composição do que tem aqui, né? Então, são as vitaminas, são os verdes e o pó do superfood. Tem a vitamina B, quimitelado, muita gente está trazendo isso à tona, vitamina C, antioxidantes, cálcio e ferro. Se você somar todos esses itens que você compra no supermercado, dá um total de US$ 250. E eu realmente fui ver o preço e dá uma média desses valores mesmo, tá? Então, US$ 250 você gastaria para comprar esses 7 itens. Na do Terra, esse VMG para um mês está US$ 89, tá? Então, quer dizer, você leva 250 dólares para casa pelo valor de 89. Eu gosto muito do VMG, gosto muito mesmo. E aqui em casa tá todo mundo usando, porque é super fácil de ingerir, né? Até as crianças gostam. Olha aqui, ó. Ele é uma bebida, né? Que você mistura. Eu geralmente ponho realmente um copo desse e misturo pela manhã e tomo. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ômega. O ômega é um segundo item que foi lançado. doTERRA já tinha o ômega antes, só que eles reelaboraram e relançaram mesmo. Como que, ou por que esse relançamento, né? Mas agora eu vou entrar nos conhecimentos básicos do ômega, que são conhecimentos que talvez nem eu tinha, tá? Então, ácidos graxos são necessários para o crescimento e saúde da célula. Então, vamos falar aqui, uma pessoa que está com problema nas células doentes. O desenvolvimento do cérebro, atividades musculares, inflamação, emoção, função imunológica, saúde das juntas e pele. Então, gente, tudo isso aqui alguma coisa disso aqui deve ter na tua casa. Mas então, só para alinhar, né, que os ácidos graxos são necessários para o nosso corpo. E aí existem os ácidos graxos que é o ômega 3 e o ômega 6. E tem o ômega 9 também, tá? Só que o 3 e o 6, o nosso corpo não produz. Então a gente tem que ingerir. E o ômega 9 já é produzido pelo nosso corpo. Bom, só alinhando o conhecimento. Lembra que eu falei que o ômega 6 e o ômega 3 não são produzidos pelo nosso corpo, então a gente tem que ingerir. Hoje em dia, por causa da nossa alimentação, a gente ingere 16 para 1, 16 ômega 6, mais ou menos essa é a proporção, para um ômega 3. O ideal é 1 para 1. Mas como a nossa alimentação hoje é essa da loucura, né? A gente está ingerindo 16 para 1 de ômega 3. Como ovo, sementes, canola, óleo de soja. Tem vários, também dá a sua pesquisada, até para que a gente possa evitar e diminuir o, a ingestão do ômega 6. Agora, o ômega 3 a gente só pode, lembra que o corpo não produz, então a gente só pode aumentar o ômega 3 comendo. E como é que a gente come? A fonte mais eficiente é o peixe. Só que hoje em dia, o ser humano come em torno de 90 miligramas por dia. E a gente deveria estar ingerindo 500 por dia. Então, é bem menos do que é recomendado para uma pessoa. Então, o que que acontece nesse momento? Ao melhorar, diminuir o ômega 6, aumentar o ômega 3
e suplementar. É importante esse equilíbrio. A minha filha foi esses dias, ela estava cansada, queda de cabelo, já tinha passado tudo no cabelo dela, daram vários energéticos, nada funcionava. Vamos ver? Ela tinha quase zero de ômega 3. Então a mulher falou: olha, come, come, come e suplementa os dois, para voltar ela ao nível que ela deveria estar. Porque aí o cabelo para de cair, né? Ela volta a ter energia, entre outras coisas que é claro que a gente tem que fazer. Então, lembra desse número aqui, ó, que uma pessoa deveria consumir 500 miligramas de ômega 3 diariamente. Esse ômega da doTERRA tem 900 miligramas no que, no serving, né? Na proporção que você tem que tomar naquele dia, tá? E de EPA e DHA tem 800 miligramas. O EPA e o DHA são simplesmente ácidos gráficos de ômega 3, tá bom? E nessa cápsula da doTERRA tem 2 miligramas de óleo de peixe. Além do óleo de peixe, existe o óleo de laranja, o óleo essencial de laranja, que a principal função desse óleo essencial é de evitar a oxidação do óleo de peixe e manter ele ali potente e atualizado para o nosso uso, tá? Então, inclusive, você pode estourar ele na boca, ele não tem gosto. Ele vai ficar um gosto assim, se você ficar uma hora, vai, uns 3 minutos mastigando a cápsula, você vai chegar no gostinho lá do óleo do peixe. Mas, por exemplo, uma criança que não consegue engolir uma cápsula dessa, ela pode morder, engolir o óleo e jogar a cápsula fora se quiser. Sensacional! Você não fica com aquele gosto de peixe depois. O peixe que a doTERRA utiliza, ele é do mar nórdico, então, assim, é uma área extremamente premium, né? Premium, então peixes selvagens capturados na costa da Noruega, colhido de forma sustentável e totalmente rastreável do barco à garrafinha, né, a cápsula. Então, é um processo extremamente, assim como o óleo essencial. Lembra que eu falei a qualidade do suplemento da doTERRA? Da mesma forma são os suplementos. Tudo é rastreado, tudo é bem cuidadoso no processo. E quais são os benefícios que a gente já falou de você utilizar um óleo, um ômega, na sua vida? Ácidos gráficos são necessários para o crescimento e saúde celular, que todos nós queremos. Nosso corpo, a gente é célula. Então, a gente quer saúde, né, na célula, desenvolvimento do cérebro, a gente quer evitar aí Parkinson, demência, não é isso? O poder de cognição, atividade muscular, mobilidade do corpo. Função, e quando a gente fala de músculo, a gente não fala só de músculo de ficar forte, né? O coração, tudo isso é saúde, muscular. Função imunológica, pessoas que ficam muito doentes com frequência, inflamações do corpo no geral, inclusive digestório, intestino. Emoções, a gente não está ouvindo tanto da ligação entre cérebro e intestino. O ômega impacta. Uma época, uma filha estava também com questões emocionais, sobrecarrega no ômega. Vamos trazer e né, trazer aí essa riqueza para o corpo. E saúde das juntas e pele, né? A gente ouve muito do ômega para saúde cardiovascular, cerebral. Então, outra coisa, uma filha com questões respiratórias também foi recomendado reforçar a questão do ômega. Então, assim, vê como a gente está falando de sintomas e a gente volta para a fundação, para a alimentação. Ah, eu não vou usar o Breathe? Vai usar o Breathe, claro.
Mas você tem que tratar a causa, você tem que tratar a qualidade do seu corpo para que ele se regularize, para que ele encontre o equilíbrio e ajude, né, a reforçar aí a batalha. No caso do ômega, o fish oil, né, o óleo de peixe, o EPA, DHA e o laranja, óleo de laranja, se você fizer a soma desse, eu procurei no mercado, realmente essa é a média, US$ 117 por tudo que esse ômega oferece. E ele cobra 46,50, tá? US$ 46,50. Pronto. E o terceiro e último que eu quero falar é o PB Restore, que é o probiótico da doTERRA. Vamos falar um pouco de microbiota? Gente, várias informações, né? Mas ninguém tem que ser expert em saúde ou nesses detalhes. Eu só quis que vocês vissem lá atrás como funciona o seu corpo e como que ele é tão complexo. Olha só, 32 trilhões de células humanas no nosso corpo. É uma complexidade surreal, né? E isso são, fora os nossos 32 trilhões de célula humana, a gente tem 100 trilhões de micro-organismos. Ou seja, a gente tem 132 trilhões de coisa dentro da gente. E mais do que nunca reforça a individualidade de cada um, né? E dentro desses 100 trilhões de micro-organismos são bactérias, vírus e fungos. E qual que é? Então, a microbiota, que a gente tanto ouve falar hoje em dia, é esse universo de coisinhas vivas dentro da gente, que inclui as bactérias, os vírus e os fungos. E qual que é a necessidade? É o equilíbrio. É o equilíbrio de coisas boas, porque isso tudo está no nosso corpo para o nosso benefício. Mas às vezes há um desequilíbrio. Por quê? Por causa do nosso estilo de vida, nosso estresse, falta de sono, comer errado, questões emocionais. Tudo isso desequilibra essa fauna e flora que existe dentro do nosso corpício. E olha só, 90% dos nossos problemas de saúde, eles podem ser rastreados lá para nossa microbiota. Vê como já, minha dor de cabeça, minha enxaqueca, minha digestão. Qual é a causa? E a gente volta lá, 90% dos nossos desafios de saúde podem ser traceados, podem chegar rastreados à nossa microbiota. Então a gente quer encontrar esse equilíbrio. Eu achei esse estudo aqui sensacional. Cadê o estudo? Olha aqui, ó. PubMed Central. E aí ele fala sobre a questão do intestino, né, do corpo em si, e o efeito dos probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos. Surreal esse estudo, gente. Quem quiser, eu passo para vocês. Mas olha que legal essa, ah, essa fotinho. Que, né, dentro aí desse círculo é o nosso organismo. E ele tá meio, você vê que ele tá meio quebrado ali, né? Meio desregulado. Então, nessas desregulações, acontece desequilíbrio, acontecem várias questões. Na brain disorder, questão de coração, respiração, olha só, tudo é afetado, o corpo inteiro, a gente é célula, né? A gente precisa que esses 100 trilhões de micro-organismos estejam em equilíbrio no nosso corpo. E quando você faz uso de pós-biótico, probiótico e pré-biótico, o corpo se regula ao equilíbrio. Então, a microbiota,
Equilibrada, olha só, ela impacta a digestão e desinflamação, impacta no sistema imunológico, na produção de vitaminas que a gente naturalmente não pode consumir ou produzir, apoia o sistema nervoso com neurotransmissores, a questão aí das emoções, problemas mentais, obesidade, diabetes, câncer. Olha quanto esse desregulamento, né, essa desregulação da nossa microbiota, desses 100 trilhões de coisas vivas dentro de nós, pode impactar. Gente, esse texto veio desse estudo. Eu posso ler? Porque, assim, vale a pena? A microbiota intestinal e a sua homeostase, ou seja, equilíbrio, desempenham um papel crucial na saúde humana. No entanto, para algumas doenças relacionadas à microbiota intestinal, os medicamentos tradicionais, ah, atuais podem apenas aliviar o sintoma. E é difícil resolver a causa raiz ou mesmo causar efeito colateral como distúrbio na microbiota intestinal. Um antibiótico, por exemplo, causa desequilíbrio na microbiota. Estudos clínicos e evidências crescentes demonstraram que probiótico, pré-biótico e pós-biótico podem prevenir e tratar várias doenças, mas atualmente eles só podem ser usados como suplementos e não medicamento, o que restringe a aplicação desses itens na medicina moderna, medicina tradicional. Senhor, a gente vai no médico e não é como um probiótico, pré-biótico e pós-biótico não são remédios e são só suplementos, eles são meio que limitados de uso e de entendimento. Então, dá-lhe remédio. Mas ele está dizendo que só esses três poderiam aliviar e tratar. Olha o segundo bloco. Pesquisas extensivas e evidências clínicas demonstraram os mecanismos e a eficácia dos probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos na restauração do equilíbrio da microbiota e no tratamento de várias doenças. Os pré-bióticos podem promover o crescimento de bactérias intestinais benéficas, enquanto os probióticos produzem pós-bióticos, adicionando coisa boa e subtraindo coisa ruim, aliviando ou tratando doenças. Probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos podem representar a próxima geração de medicamentos com o potencial de revolucionar a maneira como tratamos e gerenciamos as doenças. Agora, o que é pré, o que é pró e o que é pós, Malu? O pré-biótico é como se fosse o alimento do probiótico. É a comida do probiótico. O probiótico são micróbios, né? São micro-organismos benéficos, bactérias boas vivas, que a gente está acrescentando para reequilibrar o nosso corpo. E o pós-biótico são os compostos benéficos que são produzidos pelo probiótico. Então, só probiótico sem prebiótico não é bom, porque as bactérias vivas que são incluídas no nosso corpo através do probiótico, eles precisam de comida. Então, precisa ter prebiótico. Esses três itens são importantes quando você compra um probiótico no supermercado. Cada um desempenha um papel distinto na relação simbiótica com o hospedeiro humano e contribui significativa para o equilíbrio geral do corpo. Gente, quantos usam probiótico aqui? O probiótico da doTERRA PB Restore tem pré-biótico, probiótico e pós-biótico. Para que também vocês tenham, a gente volta lá na tecnologia de entrega, né? A doTERRA, se você olhar na foto, ela tem essa cápsula, que ela é duplamente encapsulada. E por quê? Porque ele quer que a cápsula verde que está lá dentro estoure no intestino. Então, o sistema de administração da câmara dupla é liberação lenta, e liberação lenta auxilia o corpo ao longo do dia. Então, você toma pela manhã um só e ele está ao longo do dia trabalhando. Ele auxilia no conforto digestivo, micronutrientes, integridade da barreira intestinal,
metabolismo saudável, saúde da pele, respiratório, olha o tanto de coisa. E aí a gente fala, tô com problema de pele. Ah, passa uma pomada. Ah, eu tô com asma. Usa uma bombinha, né? Ah, eu tô com metabolismo lento. Sei lá o que que você faz. Toma alguma coisa, né? E a gente tem aqui lá como regular o nosso corpo. Bom, esses são os três produtos e eu queria mostrar para vocês o que que a Doterra está fazendo a partir de fevereiro. Quando você compra o VMG, lembra que o VMG é US$ 90? Quando você compra o VMG com o ômega, ele sai um pouco mais barato, sai US$ 125. Em vez de 137, sai 125, então US$ 12 mais barato. Quando você compra o VMG com probiótico e ômega, ele sai US$ 40 mais barato. Então, ele sai US$ 150, 149,50. Então, existe esse pacote, né, que a Doterra está oferecendo, e a partir de fevereiro, quem comprar o pacote vai ganhar um shaker, é um copo de vidro para você usar, misturar e tomar o VMG, que está ali na caixinha, está na bolinha, na parte branca. E você vai ganhar um óleo de 5 ml por mês. Porque eu tá pensando assim, gente, se a pessoa vai gastar US$ 150 comprando os suplementos, ela não vai comprar óleo. Só que é importante o uso do óleo. Então, eles estão fazendo assim: eu vou dar de presente para eles. Sempre que eles comprarem os nutrientes, eu vou dar um óleo de graça. E não é óleo nada a ver, são os óleos básicos, fundamentais. São esses aqui, ó: copaíba, frankincense, lavanda, limão, tea tree, todos os que são ponto da caixinha de primeiros socorros. Sensacional, né? Tem óleo aqui que custa US$ 40, US$ 30. Então, é um baita de um presente. Bom, eu queria propor essa vivência mensal. Se você está assistindo a gravação ou assistindo aqui agora, eu preciso que você entre em contato comigo, tá? É uma vivência que eu vou fazer a partir do dia 10 de fevereiro, por 3 meses. Então, o que que é a minha sugestão? Eu quero começar a fazer essa avaliação por três. Gente, para ter efeito, a gente tem que dar um tempo de uso. Então, eu estou propondo 3 meses. A partir de 10 de fevereiro, a gente começa a tomar por 3 meses juntinhos para a gente ir observando o resultado de cada um. Nesse grupo, né, que a gente vai estar, uhul, vamos lá, tal, vou oferecer práticas de mindfulness uma vez por semana para vocês usarem durante a semana inteira, tá? E no final dos 3 meses, eu vou dar de presente um kit por você ter me acompanhado nesses 3 meses, porque, né, eu tenho certeza que eu vou ter resultados e eu quero que você também tenha. E aí, se a gente faz junto, fica até mais prazeroso. E eu queria mostrar para vocês, então, além, né, do shaker que você vai ganhar, o óleo gratuito do mês, quando você compra por LRP, você ganha 10% você ganha 10% naquilo que você comprou. Então, digamos que você compre o bundle de US$ 149, que são 125 PVs. Então, você vai ganhar 10% de volta, 12 PVs e 50. Então, no primeiro mês você ganha 12 PVs, no segundo mês, mais 12 PVs, no terceiro mês, mais 12 PVs. No total, você ganhou 36 PVs. Você ganhou o óleo de graça por mês, você ganhou o shaker e você ganhou 36 PVs que equivalem a US$ 36. E aí você pode usar esses 36 para comprar o que você quiser, para bater numa compra sua dentro do seu carrinho da Doterra, mas tem que ser através daquele carrinho salvo, tá? Então, se você tem dúvida do que é, entre em contato com o seu mentor, consultor. Se você quer participar dessa vivência, fala comigo para que eu te inclua nesse grupo, tá? E a gente vai fazer isso juntos por 3 meses. Gente, qual é o benefício do pedido de lealdade? Primeiro que a gente vai ter que usar isso aí por 3 meses, não é? Então você já deixa lá no carrinho, você não vai pagar frete, você vai ganhar a pontuação, né? Que eu falei, os 10% de volta. Você vai ganhar
além do óleo que a Doterra está te dando, um outro óleo de graça, você ganha dois óleos de graça. Então, tem super benefício de fazer esse pedido pela lealdade. E você fica assim, de cabeça livre, porque você está usando e aí já roda o seu pedido do mês que vem, vai vir o seu pedido para continuar por 3 meses, para que a gente não deixe também acabar o produto e não tenha essa janela. E aí eu vou convidar você. Se você tiver alguém que tenha necessidade de conhecer esses produtos ou que precise de mais saúde, todos aqueles sintomas, né, que a gente pontuou ali na frente, convida a pessoa para participar da vivência também. Quando você convida, você ganha 20% do que a pessoa compra. Então, digamos que ela comprou lá o bundle, que é US$ 149, você vai ganhar 125 PVs, você vai ganhar 125, 25 dólares, né, de presente por você estar indicando essa pessoa para participar da gente, da convivência com a gente. Bom, me coloco à disposição, agradeço pela companhia. Essa aula está gravada, então fique bem à vontade de compartilhar com quem for e entre em contato caso você tenha qualquer dúvida, tá bom? Obrigada pela companhia.